um feliz ano novo para você. Muito bom. Ano novo sempre tem novas esperanças e perspectivas, isso é bom. Porque Deus é o Deus do novo, né? Você sabia que Deus é o Deus do novo? Ele é o Deus do novo. Ele gosta de fazer coisas novas. Então, às vezes a gente fica pedindo para Deus repetir algumas coisas que Ele já fez. Deus fala, filho, vamos fazer coisas novas. E se eu fizer algo melhor do que você está imaginando? Amém? E neste começo de ano a gente quer falar mais sobre como é que a gente pode conhecer Jesus e viver do jeito dele. Então nós estamos fazendo uma série aqui que tem esse título, chama Do Jeito de Jesus. Do Jeito de Jesus. Porque senão, sabe, se a gente apenas entende a Bíblia do ponto de vista teológico, né? Tem muita gente que entende, quer entender a Bíblia. Eu vejo pessoas que às vezes querem assim, pastor, eu quero fazer teologia, eu quero conhecer a Bíblia e tudo mais. Falo, filho, que bom, maravilhoso e tal. Como é que está a sua devocional? Está lendo a Bíblia todo dia? Você anota o que Deus fala com você? Você já está vivendo aquilo que você entendeu da Bíblia? Bom, então você vai fazer teologia para quê? Talvez você fique mais confuso. Porque na verdade a palavra de Deus ela é prática, ela é para ser vivida, amém? Então Jesus fala das coisas práticas. E a gente quer falar hoje sobre isso, sobre um reino totalmente diferente. Quando Jesus vem a este mundo, né, a luz que vem ao mundo, ele vem falar de um reino totalmente diferente. Um reino novo. Um jeito diferente de viver, novo. Um jeito diferente de se relacionar com Deus, totalmente novo. Pai amado, que a Tua palavra fale no coração de cada um de nós hoje. Para a gente não ficar apenas querendo saber as coisas, mas vivê-la. Viver no Teu reino. No nome de Jesus. Amém. Para a gente aqui entender como é que Jesus aborda esse reino, eu quero fazer aqui umas perguntas, colocar uma situação. Você já morou num lugar que não tinha energia elétrica? Quem já morou num lugar que não tinha energia elétrica? Já morou? Não, né? Isso aí, né? Eu morei em alguns lugares que não tinha energia elétrica. Né? E aí, você já ficou muito tempo sem energia elétrica? Quando já ficaram muito tempo sem energia elétrica? É ruim, né, gente? Nossa, a maioria está abençoado, né? Sempre teve luz, né? Eu lembro, quando a gente visitava, né, o meu tio lá no sítio, eles não tinham energia elétrica, então o que eles faziam? Eles tinham essas lamparinas, sabe? Já viu essa lamparina aqui de querosene? Já usou? Quando acabava a luz, usava vela, porque é muito ruim ficar nas trevas, né? Você já ficava toda hora tentando acender a luz quando acabava a energia? Acabava em casa, eu passava, ligava o interruptor, para quê? Aí quando eu volto, está tudo aceso, né? A gente não está acostumado a ficar sem luz. Já pensou um mundo sem energia elétrica? Tem uns filmes aí apocalípticos, né? Já pensou um mundo sem conexão de internet? Algumas pessoas, alguns iam morrer. Já pensou um mundo sem smartphone? Que não tem? Meu Deus do céu! Não, como assim? Aliás, tem pessoas que eles não conseguem se separar desse dispositivo por mais do que 10 minutos, não é verdade? É verdade? Está confessando hoje, Karina? Isso é uma doença, gente, isso é uma doença. Isso é uma doença. Quando você tem uma dependência desse dispositivo, né? Porque isso aqui, sabe, você sabia que isso impede você de meditar? De refletir? Você para, você vai ver alguma coisa, você vai dar um negócio, você vai ver um negócio. Está sempre acelerando. Já pensou se você tivesse que ligar para as pessoas para falar? E tivesse ocupado? Alguém lembra disso, não? Você tentava falar e estava ocupado. Não, o pessoal mais novo aqui não tem noção do que é isso. Eu mando uma mensagem e depois eu fico irritado se a pessoa não me respondeu, porque ela tem que ler na hora, certo ou não? Às vezes eu estou no meu escritório, e quando eu vou ver, é quase meio-dia, e eu falo, Jesus, eu estou só respondendo mensagem de WhatsApp, lendo e-mail, e eu falo, e o que eu tinha que fazer ficou, sabe, o mundo mudou. O mundo mudou. Então nós temos um mundo diferente. Agora imagina um mundo
onde a maioria das pessoas não tem acesso à informação, não tem livro, não sabe ler. Imagina um mundo onde as pessoas morrem de doenças que ninguém sabe. Não tem remédio, não tem hospital. Essa é a época de Jesus. Mas por incrível que pareça, tem lugares assim hoje. Nosso missionário na Índia trabalha em lugares assim. Imagina um mundo dominado pelos mais fortes e arrogantes, onde tem escravidão, medo, injustiça, incerteza. Onde uns poucos dominam sobre muitos. Infelizmente ainda existem lugares assim. Mas este é o contexto quando Jesus vem a este mundo. Essa é a situação que ele encontra. E é interessante que a Bíblia vai dizer aonde que Jesus começa o ministério dele. A Bíblia diz isso aqui: saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, diz o texto, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, é interessante que Jerusalém está aqui embaixo, ó, na Judéia, aqui nesse mapa. Mas Jesus não vai aqui, ele não começa aqui em Jerusalém, onde é o centro político, econômico, religioso. Jesus começa lá no norte, na Galiléia. Por que Jesus começa nessa região? Não é interessante isso? Se você pesquisar, você vai descobrir que a região do norte era a primeira a sofrer com as invasões no passado. Era um lugar de trevas, de exploração, as pessoas foram escravizadas, as pessoas foram deportadas, perdeu-se o conhecimento de Deus. Jesus vai lá nesse lugar. Ele vai nesse lugar. Ele vai ali primeiro. No tempo de Jesus tinha nesse lugar muitos judeus, mas também tinha muita gente de todos os outros povos. Porque era uma rota comercial, era uma região multicultural, então tinha gente de todas as regiões. Jesus começa a anunciar o reino numa região marginalizada, onde havia muita gente misturada, não no centro religioso. Jesus anuncia o seu reino não no centro privilegiado, mas na periferia, onde tinha pessoas de diferentes culturas, onde tinha doença, morte, enfermidade, pessoas feridas. Não é interessante isso, gente? É lá que Jesus começa. Para aqueles que o sistema religioso da época não estava interessado. Para aqueles que as pessoas não estavam se importando. Na época de Jesus dominava o clericalismo. O que é o clericalismo? Não é? Você pode ver isso lá no The Chosen, você vê nos filmes. O clericalismo é quando a liderança religiosa transforma o serviço numa posição. Os líderes querem ser servidos ao invés de servir. Transforma a autoridade espiritual no autoritarismo. Os líderes querem ter autoridade espiritual sobre as pessoas, que na verdade é o controle. O clericalismo é quando regras e tradições são usadas para pesar sobre as pessoas, executando juízo, exigindo honra, título, privilégio, abusando de autoridade e obtendo ganho financeiro. O clericalismo cria uma religião de aparência, de controle, de exclusão. É um sistema político de locupletação, né? Aquele negócio, um ajuda o outro, nós vamos nos locupletar, vamos aproveitar. Que ao invés de levar as pessoas a Deus, explora as pessoas. Aí você vai dizer para mim: pastor, mas parece que só está falando dos dias de hoje aí. Eu falei: pois é. Então, quem está sofrendo com tudo isso? Não é o pessoal do Império Romano. Não são os grandes líderes. Quem está sofrendo a pressão do Império Romano, a opressão do clericalismo, sofrendo com enfermidades, sentindo a falta de segurança de alimento, de ensino, são as pessoas comuns. Jesus vem para essas pessoas comuns. Jesus vem para todas as pessoas, na verdade. Amém? Mas os poderosos não estão interessados. Porque o sistema desse mundo, que é o mesmo até hoje, não sei se você entendeu,
O sistema do mundo de Jesus é o mesmo sistema hoje. Só que por causa do cristianismo, tem muito mais pessoas vivendo de maneira melhor. Então João está dizendo, estava chegando ao mundo a luz que ilumina todos os homens. E o que é que essa luz faz quando ela chega? O que é que Jesus faz? Jesus faz todo o oposto do que aqueles líderes daquele clero faz. Jesus não está interessado em se promover. Jesus não está interessado em aparecer. Ele não está interessado em que as pessoas reconheçam quão grande Ele é. Ele não está procurando honra, Ele está interessado em como as pessoas estão. Ele está interessado em tirar as pessoas das trevas para a luz. E Ele não mudou, viu gente? Ele continua interessado na mesma coisa, amém? Graças a Deus. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando, olha o que Ele fazia 3 coisas. Ensinando nas sinagogas, anunciando ou pregando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria. A Síria, onde não tem judeus. E o povo começou a trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse enfermidade ou dor, quer estivessem possuídos por demônio, quer sofresse convulsão, quer fossem paralíticos, Jesus curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia, da região do leste do Jordão. Então Jesus, a luz começa a brilhar. A luz começa a brilhar. Então existe aqui, não é, essa luz que é a palavra que se tornou um verbo. Ela prega, ela ensina e ela cura. Então você vê essa sequência. Em Mateus ele vai dizer que o povo que via nas trevas viu uma grande luz. O que essa grande luz diz? Arrependam-se, muda a sua maneira de pensar, porque é um novo reino agora. Não é interessante isso? Então, Jesus começa a ensinar, pregar e curar. E depois em Mateus 5, Jesus vai subir no monte e ele vai dar um grande sermão. Começa em Mateus 5, vai até Mateus 7. E ele explica como é que a gente vive nesse reino. Jesus ensina como é que é a vida nesse reino, o reino que ele trouxe. E Jesus, no Mateus 5, ele vai dizer como é ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, quer ou não quer? Não conheço ninguém que quer ser infeliz. Jesus chega em Mateus 5 e fala, vou explicar para vocês como que você pode ser feliz. Você quer ser feliz? Não. Não. Quantos estão esperando 2026, um ano terrível? Estou pensando em quebrar esse ano. Não vejo a hora de ficar doente. É isso, não? E Jesus está dizendo, eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja feliz. Não é? Mas aí tem uma pergunta, onde é que estavam as trevas quando vem essa luz? Onde é que estão as trevas? As trevas estão no lugar onde as pessoas viviam? Sim. Será que ela estava no sistema político? No sistema religioso? Na pobreza, nas doenças? Onde estão as trevas? Onde estão? Porque a gente tende a pensar que as trevas estão associadas a um lugar. Presta atenção, gente. Jesus fala assim, as trevas estão dentro das pessoas. Sabe por que tem trevas fora? Porque tem trevas dentro. Sabe por que não há luz fora? Porque não há luz dentro. Então Jesus fala assim, eu vou mostrar para vocês que o problema, na verdade, estão com as trevas que estão dentro. É por isso que Jesus, então, vai falar que o reino dele é diferente. Porque enquanto todo mundo está esperando um reino que mude a circunstância política, social e econômica, Jesus fala, eu estou trazendo um reino que vai mudar o seu coração. Eu estou trazendo um reino que vai mudar a sua vida. Se a sua vida mudar, você vai ver que tudo em volta vai começar a mudar. Então ele diz assim, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus então respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. E você não vai dizer, aqui está ali,
Porque o reino de Deus está no meio, está dentro, no interior, na alma de vocês. E ninguém entende nada. Ninguém entende nada, porque ninguém entende o conceito de reino que Jesus está falando. E Jesus vai gastar o tempo dele aqui no ministério dizendo, ei, existe um novo reino. E mesmo hoje, às vezes as pessoas não entendem o reino de Deus. Elas ficam achando que as pessoas, a maioria, correm atrás de Deus para melhorar a vida neste mundo. Eu quero que o reino deste mundo seja melhor. Ele fala, então tem um problema do reino deste mundo. Ele está nas trevas. É um reino de trevas. Se você quer ver esse reino de trevas melhorar, você precisa ter uma luz aí dentro de você que brilha. Amém? Porque uma escuridão, você acende uma velhinha, você ainda consegue enxergar. Por isso ele vai falar no final, no longo do sermão do monte, ele vai dizer o quê? Você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Então a luz vem e diz, eu sou a luz. Mas agora eu vou te entregar algo para você também ser a luz. Então esse é o princípio. Então ele está dizendo, existe um jeito de você viver nesse reino. Vocês estão aí, irmãos? Amém? E às vezes a gente acha que sabe, mas será que a gente sabe? Então o reino de Deus é essa luz interior, é uma semente de mostarda que vira uma árvore. É pequeno, mas vira uma árvore. É o fermento que você põe na farinha e tudo cresce. Olha as analogias do reino. O reino é a semente que você planta, não sabe como nasce, e vai dar lá uma espiga com muitos grãos. É uma pérola pequena, mas que está escondida num vasto campo. Você percebe as analogias? Tudo é no interior, tudo vem de dentro. O reino de Deus vem de dentro. Gente, temos que entender isso. O reino é a luz que brilha e ilumina o que está ao redor. É o sal que torna o que não tem gosto agradável. Vem de dentro e não de fora. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, e você vai olhar para este ano, não é? A gente tende a olhar esse ano e começa a fazer planos com tudo que está de fora. E se a gente fizesse plano a partir de tudo que está dentro? E se em vez de você fazer o inventário do que você vai fazer, a minha lista de coisas, o que eu vou conquistar, você fizesse o inventário do coração, vamos ver o que tem aqui dentro. Nossa, faz tempo que eu não entrava nesse lugar. Meu Deus do céu, o que tem aqui dentro? Alguém fez limpeza de final de ano já esse ano? Alguém fez limpeza aqui? Alguns já fizeram? Não? Tirou aquele monte de teco? Aí você fala, por que eu estava aguardando essas tranqueiras? O duro é quando você joga fora, na semana seguinte fala, puxa, joguei aqui a semana passada, mas tudo bem. Acontece também. Mas melhor ter jogado fora. E se a gente começasse o plano olhando para dentro, gente? Vou dizer para você, 2026 vai ser o ano mais feliz da sua vida. Amém? Mas se você não olhar aqui para dentro, falando só para fora, Deus muda minha mulher. Deus muda o meu marido. Aí Deus está falando, a gente pode falar sobre o seu coração? Podemos falar sobre o que você está pensando sobre a sua mulher? Deus muda a minha mulher, o que eu faço? Leva ela no shopping, compra uma roupa nova para ela. Mas Jesus, como é que isso vai mudar? Vai mudar o seu coração. Então, sabe, Jesus anuncia um reino que se estabelece no coração humano, porque é aí que precisa de luz, amém, irmãos? O problema é que tem umas áreas que não entraram luz aqui, nós estamos vendo, não estamos vendo nada, está trevas. O problema não está lá fora, o problema não está no coração. O que está fora é a consequência do que vem do coração. Se o coração não for transformado, não adianta mudar o sistema político, o sistema econômico, o religioso. Porque tudo sempre vai voltar a refletir o que está no coração. Tem um amigo meu que trabalha com área social. O pessoal vai, constrói moradias, tudo mais, tira o pessoal da região, da zona das favelas, de exclusão, não é isso não? E dá uma moradia. É incrível, eu não lembro a porcentagem agora. Mas a grande maioria, sabe o que acaba fazendo? Vende e volta a viver onde vivia antes. Porque não saiu do coração. Não saiu do coração. Uma vez, o pessoal que cuidava de meninos órfãos, né, dava todo o abrigo, tudo, a ONG ali, isso num livro,
acho que foi do Leif Hetland, e ele falou que de repente os meninos estavam doentes, estava todo mundo doente, e os médicos doentes. Aí foram fazer uma vistoria, tinha um monte de comida nos armários dos meninos estragada. Sabe o que eles estavam fazendo? Estavam guardando a comida no armário, com medo de faltar. Porque a orfandade está no coração. Aí alguém chamou e falou assim, gente, você não precisa ficar guardando comida. Não vai faltar mais nada para você. Só que eles não conseguem confiar. Deus fala para você, eu sou o teu bom pastor, você não vai ter falta de nada. Mas a gente não acredita, a gente vive com medo. Então o problema está aqui dentro. Estamos comendo comida estragada porque a gente está com medo. Então, irmãos, deu para entender onde precisa estar a luz? Não. Então Jesus vai falar que a luz precisa aqui. Então Jesus quer acima de tudo curar nosso coração. Curar a maneira como a gente vê as pessoas, não só as enfermidades. A maneira como a gente vê o mundo. Porque nós vivemos a vida a partir do mais profundo do nosso coração. Deles procedem as saídas da vida. Então Jesus pregava, ensinava e curava. E ele fazia as três coisas, porque muitas vezes o que está precisando mudar, para a gente receber a cura, é o nosso coração. Então Jesus pregava as boas novas do reino para a gente crer. Ele pregava. Bom, estou dando um resumo bem resumido. Mas se você decidir ler os evangelhos com calma esse ano, você vai ver quantas coisas incríveis. A gente sempre divulga um plano de leitura. Pega esse plano aí, gente, lê a Bíblia. E para um tempo e fala, Senhor, fala comigo. Jesus vai dizer, Deus é um pai de amor que quer se relacionar com você como pai e filho. Ele deseja dar o reino dele a você, com tudo que é bom deste reino, amém? Mas o pessoal acha que o reino de Deus bom é que nada de ruim vai acontecer. Não é isso. Essa vida acontece coisas que nós não entendemos, tem muita injustiça, amém? Mas o reino de Deus está onde? Aqui dentro. Quando Jesus voltar, vai estar aqui fora também, não é verdade? Mas por enquanto está aqui dentro. Você como filho herdeiro de tudo que Jesus conquistou para você. Você tem a vida eterna, você tem a presença de Deus, porque você tem o Espírito Santo aqui dentro. Não entra no reino quem não é filho. Mas se você é filho, automaticamente você é um herdeiro. Você é um príncipe herdeiro. Não tenha medo, pequeno rebanho, seu pai tem grande alegria em dar o reino. Nós chamamos Abba, Pai. Porque o Espírito testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Então, não é? Ele está dizendo para você, creia. Depois ele fala, receba a sua cura gratuitamente. As pessoas ficam dizendo, o que eu tenho que fazer para receber a cura? Você não tem que fazer nada, você precisa crer. Mas você precisa também deixar Jesus tocar no seu coração. Quer dizer, o seu coração está impedindo você de receber essa cura. Você não faz a limpeza no quarto, sabe? Você continua guardando aquelas tranqueiras ano após ano, lá no lugar de trevas. E Jesus fala, tira isso aí, senão você não pode ser curado. Mas você não quer tirar, você não quer perdoar, você não quer ceder. Porque afinal de contas você está certo. Jesus tem cura física, cura para a alma, para os traumas. O preço foi pago na cruz, a condenação foi levada, o pecado foi levado. Inclusive o pecado que gerava enfermidade. Uma vez que você foi totalmente perdoado, rasga a dívida, abre mão. Para que você guardar essa dor? Para que você vai guardar o ressentimento? Então ele fala, eu te perdoei, perdoa também. Aí o pessoal traz um paralítico para Jesus. O que ele fala para o paralítico? Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. E os fariseus falam, não perdoa pecado. Ele falou, escuta aqui. Eu vou te dizer, o problema desse rapaz aqui é que ele precisa ser perdoado. Quando ele experimentar o perdão, ele vai andar. E Jesus fala para ele assim, vou te mostrar que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Levante-se, pega a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. E a multidão ficou cheia de temor, de reverência. Por Deus ter dado tal autoridade aos seres humanos. Que é a autoridade? A autoridade de perdoar. O poder de perdoar. Eu libero, eu não quero mais isto. Sabe quando você libera? O seu coração é curado. E aí tudo que estava reservado, você começa a experimentar. Amém? Está dando para entender, irmãos? Então Jesus, por isso ele prega, ele cura.
E Jesus também faz o quê? Nos ensina a viver nesse novo reino. Por isso Ele ensina. Não seja um mendigo multimilionário. Não seja um príncipe que está dormindo na rua. Você é filho de um Deus, do grande e poderoso, que deu um reino para você. Todas as bênçãos que você vai precisar na sua vida já foram providenciadas, você sabia? Eu preciso provar para você? Efésios 1:3. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pessoal, se acordar amanhã e ter a certeza de que tudo que você vai precisar já foi providenciado antecipadamente. O problema é que a gente não sabe como obter. Jesus ensina. Ele ensina. Só que a gente precisa querer aprender. Por isso que o final do Sermão do Monte é: aquele que ouve minhas palavras e as pratica, está construindo sobre a rocha. Está construindo uma vida sólida. Então não seja um mendigo. Mude a maneira de pensar, porque arrependimento é isso. Arrependimento é mudar a maneira de pensar. Sem arrependimento não é possível experimentar as coisas desse reino, porque é necessário uma nova maneira de pensar, para experimentar as coisas boas, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Jesus vai dizendo: limpa seu coração, renova sua mente. Aprenda como funciona o reino, a fé, a confissão, a palavra. Aprenda a dar graças, aprenda a adorar. Aprenda a guardar o seu coração, para viver satisfeito. Mesmo que as coisas não estejam como você pensou. Amém, irmãos? Mas então ele fala: eu posso ensinar você para viver de maneira diferente. Um reino diferente, leis diferentes, maneiras diferentes de viver. Uma vez viajei para os Estados Unidos, estava dirigindo o carro, aí uma brasileira que morava lá, estava no carro, falou, e eu no cruzamento, dei aquela paradinha e fui, e tinha uma placa escrito pare. Ela falou: não faz isso, por quê? Porque nesse país, se você não parar, vai encostar um guarda que te prende. Aqui no Brasil, se você parar, aparece um outro tipo de pessoa, entendeu? Falou: aqui não. Falei: mas não tem ninguém, é meia-noite e pouco. Ele falou: para, você está num outro país, aqui são outras leis, amém? O reino de Deus são outras leis, meus irmãos. O reino de Deus tem outros princípios. Se você quer viver feliz nesse reino, porque você é filho de um rei, amém? Nós temos que aprender a viver nesse reino. Então a gente vai falar nessa série como é que a gente vive dessa maneira. Só que você pode escolher viver ou não. Então, tem milagres, curas, provisão, tem dons, tem poderes incríveis aguardando se manifestar. Mas por falta de arrependimento e por causa da incredulidade, a gente não experimenta. O arrependimento é mais que a gente sentir peso pelos pecados, sabe? O arrependimento é mais do que você ficar triste pelo erro. Arrependimento, presta atenção, é abandonar uma antiga maneira de pensar. Quando eu penso diferente, eu vou agir diferente. E os resultados vão ser diferentes. Mas se eu continuo crendo em umas mentiras que eu guardei no coração, se eu continuo pensando da mesma forma sempre, eu vou repetir os mesmos erros, vou ficar escravo das mesmas reações, vou sempre arrumar as mesmas encrencas, vou cair nos mesmos problemas, vou fazer as mesmas besteiras que eu não gostaria de fazer mais, vou ficar sempre experimentando as mesmas situações complicadas, porque está dentro, está aqui dentro. Está dando para entender, irmãos? Aí Jesus fala então: eu quero ensinar você uma nova maneira de viver. Então Jesus vai para o Sermão do Monte. E vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e os discípulos se aproximaram e ele começou a ensiná-los. Ele vai terminar lá no capítulo 7. Um sermão só. Ele começa a ensinar. E quando ele começa, ele fala: eu vou dar primeiro aqui o quadro geral para você. Eu vou dar os tópicos. Depois eu vou explicar como é que funciona. Fica tranquilo que eu não vou fazer isso hoje, tá, gente? Eu não tenho tempo.
Então Jesus chega e fala assim: eu vou dizer para você quem é feliz. Bem-aventurado é feliz, abençoado. Bem-aventurados os pobres em espírito, por deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, ou os humildes, porque receberão terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que vão ser satisfeitos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem calúnias. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Porque perseguiram da mesma forma os profetas que viram antes de vocês. Se perseguir você assim, você é um profeta de Deus. Olha só que legal. Jesus começa assim o ensino. O bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É do grego Macarios. Macarios. Palavra interessante essa, né, Gonçalo? Macarios. Do seu lado tem uma pessoa Macarios. Bem-aventurada, feliz, abençoada, favorecido por Deus. Não é uma alegria superficial. Não é, eu estou feliz porque meu time ganhou. O que às vezes não é verdade, é muito tempo para certas pessoas. Mas fazer o quê, né? Vivemos nesse mundo. Mas não é alegria superficial. É aquele que crê que foi totalmente perdoado, que é um filho amado, uma filha amada, já é abençoado, tem a presença. Aquele que permanece na fé e na obediência, mesmo diante de situação difícil, porque sabe quem é, sabe o que tem, e sabe que Deus está ali com ele e vai fazer, amém? Eu fiquei procurando que imagem que eu posso pôr de uma pessoa bem-aventurada, não é? Eu achei essa menina feliz que está escalando as pedras com as mãos sem equipamento. Eu achei interessante. Eu estou escalando essa montanha sem nada nas mãos. Mas eu estou feliz, sabe por quê? Eu sei que eu não vou cair, porque Deus, o meu Pai, está me segurando, amém? Então não é uma ausência de problema, é uma postura de vida diante da vida. Porque o mundo está nas trevas, mas eu não. O mundo está no maligno, mas eu não. O mundo está à mercê de um monte de coisas, mas eu não. Porque eu sou o bem-aventurado, eu sou feliz, amém? Então ele ensina um novo modelo para a gente. Isso só pode vir de dentro. Porque se você abrir o jornal aí e tudo, você fala, meu Deus, o que vai acontecer e tudo. Agora o Trump invadiu a Venezuela e muda o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe. Mas eu sei de uma coisa. Eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Porque afinal de contas eu posso? Não, é porque Ele me ama mesmo. É só por causa disso. É só por causa disso. Então as bem-aventuranças descrevem o coração de alguém semelhante a Jesus. Porque Jesus é isso. Você viu que as bem-aventuranças têm tudo a ver com uma questão relacional? Não é uma questão transacional? Não é eu faço e Deus faz? É mais do que eu sou? Falam de alguma coisa pequena no interior que reflete em coisas grandes. Diz que é uma recompensa. É uma identidade. Gente, as bem-aventuranças são por identidade, não por capacidade. Amém? Parte de quem você é. Algumas recompensas vão ter na terra, outras só na eternidade. Se a nossa esperança em Cristo se limita só nessa vida, nós somos de todos os homens os mais infelizes ou miseráveis. Então, se você vive apenas querendo ter uma vida melhor aqui, foca na eternidade. Aqui você vai ter coisas boas e não tão boas, mas Deus está com você em tudo, amém? Como eu costumo dizer, a questão é, Deus me livra de problema, me livra de problema. Aí Jesus fala, deixa eu dizer uma coisa, e se eu estivesse com você o tempo todo e nunca te deixasse? E eu te ensinasse como enfrentar os problemas? O que você prefere? Você sabe qual a dificuldade? Que é impossível uma vida sem problema? Sabe por quê? Porque a gente mesmo já causa muito problema, não é verdade? Não? Então eu sozinho, se Deus tirasse todos os problemas, sabe o que ia acontecer? Eu ia criar problemas para mim, é verdade ou não é? É. Agora se Jesus está comigo, não. Aí ele pode dizer, você tem certeza? Eu acho que é melhor você ir por aquele lá, hein? Se Jesus fala, eu acho melhor, eu diria, pois não, Jesus.
Então, irmãos, se perdemos a perspectiva da eternidade, a gente vai viver uma vida egoísta, voltada para nós mesmos. Então o reino de Deus muda o interior. Começa de dentro, amém? Você está conectado com Ele. Ele está andando com você. Jesus está fazendo um convite para a gente andar com Ele. Quer andar com Jesus em 2026? Não. Vamos andar comigo. Vamos viver do meu jeito. Você vai fazer umas coisas diferentes nessa vida. Eu quero falar rapidamente aqui sobre as bem-aventuranças, porque às vezes as pessoas não entendem. Você sabe o que é o pobre de espírito? Não é a pessoa que é pobre, é a pessoa que é humilde no coração, que depende, que é humilde interiormente, que reconhece que precisa de Deus. O reino pertence aos humildes que dizem preciso de ti, e não aos autossuficientes, aos orgulhosos. Olha só, todo o poder do reino, qual é a recompensa? Deles é o reino dos céus. Todo o poder do reino, toda a graça do reino é para quem é humilde. Ele diz o seguinte: Senhor, não quero fazer sozinho. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Você já imaginou Deus se opondo? Quando você é arrogante, orgulhoso, quer fazer sozinho, às vezes você fala, é o diabo que está... É o próprio Deus que está se opondo mesmo a você. Porque Ele te ama. Habito num lugar alto e santo, mas habito com um contrito e humilde de espírito. Para dar o quê? Novo ânimo. Você quer ânimo? Hã? Ânimo ao espírito humilde. Alento ao coração. A segunda bem-aventurança, os que choram serão consolados. Tem gente que chorar... Jesus fala assim, o pessoal fala, espera um pouquinho só. Eu pensei que eram os arrogantes que ganhavam. Não, são os humildes no meu reino. Eu pensei que são os que nunca choram. Não, aqui os que choram é que ganham. A consolação não é assim, não é ficar tudo bem, meu filho. Ele não está falando isso. Consolação é, eu vou mudar a sua situação. Amém? Essa que é a consolação de Deus. Eu vou enxugar a sua lágrima. Óleo de alegria, coroa em vez de cinzas, uma bênção em vez de lamento, louvor em vez de desespero, carvalhos de justiça. É mais que alívio emocional, é Deus restaurando. Quem chora mostra que é sensível. Chora pelos pecados, pelas fatalidades, pelos erros dos outros, pela família. O Senhor está dizendo, eu estou ouvindo o seu choro, amém? Eu tenho uma resposta para você. É bom ou não é? Quer viver desse jeito, não? É como vive o reino. O que é os que herdar? Os mansos. Manso não é o fraco, não é aquele é um manso, não é esse manso. Aquele conformado, né? O passivo. A mansidão é o poder sob o controle do amor. Jesus é manso e humilde de coração. Os mansos herdam, recebem herança e autoridade para governar, para estabelecer o reino. Estão entendendo? Herança. Ele não precisa brigar. Deus falou, filho, permanece crendo em mim, eu dou para você. O que é que você precisa nesse ano? Você vai herdar. Você não precisa ser agressivo. Você não precisa ser o conquistador. Você precisa ser aquele que confia em Deus. Você não tem que dominar os outros para provar quem você é. Está dando para entender, irmãos? O manso vence. Ele vai herdar tudo. Fome e sede de justiça. Não é uma coisa, eu quero justiça. Não, eu tenho fome. Eu tenho sede. É um desejo muito forte. Não é interesse. São aqueles que querem ser justos diante de Deus. São aqueles que não querem viver na injustiça. Não eles querem ter uma vida que traz satisfação. Eles querem ver o reino se expandir. Ele quer ver as pessoas sendo transformadas. Ele quer ver a sua casa mudando. Ele quer ver outras pessoas tocadas. Ele quer ver os seus filhos diferentes. Amém? Eles querem ver a justiça de Deus mudando os corações. O reino de Deus não é comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Qual é a recompensa? Serão satisfeitos. Não é maravilhoso isso? Quando você vê aquela pessoa sendo mudada. Quando você vê que aquele marido que você achava que não tinha mais jeito, tendo jeito. O seu filho que você achava que não tinha jeito, tendo jeito.
quando você vê Deus transformando a situação. Amém? Você consegue crer nisso ou está muito distante? Depende. Se você não consegue crer, está faltando luz aqui sobre essa situação. Felizes os misericordiosos que obterão misericórdia. Isso é tão simples. Quantas vezes a gente exige as coisas do nosso jeito? E Jesus está dizendo, do meu jeito é melhor. Ter misericórdia é tratar com graça aquele que merecia condenação e punição. Não é assim que Deus trata a gente, amém? Por que a gente não trata com graça as pessoas? Deus deu tantas chances para mim. Alguém me disse, mas você vai deixar aquela pessoa fazer aquilo de novo? Porque tudo que ela fez, falei, então, mas só que Deus foi gracioso comigo. Essa pessoa só vai conhecer o amor de Deus se a gente der mais uma chance para ela. Amém, irmãos? Porque ela vai dizer, nossa, sou amado. Os puros de coração. Ó, gente, é uma chave aqui, hein? Puro não é apenas algo que é limpo, mas também algo sem mistura. Sem mistura. É puro. Água pura. O que tem? Água. Não tem mais nada. Tem a ver da motivação do coração. Quantas vezes nós estamos pedindo algo a Deus, dizendo uma coisa, mas no fim nós queremos outra? Aí sabe o que acontece? Não acontece nada. Não acontece. Aí Deus fala, trata primeiro o coração. Tem a ver com os desejos, motivações. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos o quê? Confiança diante de Deus. Que tipo de confiança é essa que temos diante de Deus? Que recebemos dele tudo o que pedimos. A pessoa, você orar sabendo que vai receber? É assim que Jesus falou, você tem que viver desse jeito, eu posso te ensinar. Porque obedecemos seus mandamentos e fazemos o que agrada. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se você tem um coração puro, você vê a Deus. Ele vai se revelar a você, em todas as circunstâncias. O pacificador não é aquele que é pacífico, é aquele que faz a paz. É aquele que reconcilia as pessoas. Paz não é ausência de conflito. A paz é muito maior. É harmonia, bem-estar, integridade, prosperidade, plenitude, segurança. Filho de Deus. Por que é filho de Deus? Porque Deus reconciliou as pessoas com Ele. Amém? Sabe, meus irmãos, Jesus está dizendo para você, eu posso usar você para reconciliar pessoas. Eu posso usar você para construir pontes. Cuidado com o que você fala, porque você pode destruir pontes. Você pode separar pessoas. E por último, felizes os perseguidos por causa da justiça. Pode subir o pessoal do teclado aqui. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Não é o pessoal que está perseguido por causa da justiça, pela polícia federal, entendeu? Não. Porque crime, não. É porque querem viver uma vida justa, amém? Ser perseguido por causa da justiça não é sofrer por erro próprio. É ser fiel a Deus e obedecer aos mandamentos dEle. É ser perseguido por querer viver uma vida de justiça. Às vezes começa na sua família. Às vezes dentro da sua casa. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Porque eu não quero viver mais assim. Não acredito, você nunca vai mudar. Perseguidos. Ou de outras maneiras. Perseguidos por pessoas religiosas. A última bem-aventurança tem a mesma recompensa da primeira. Pois deles é o reino dos céus. O que Jesus fez? Ele desenhou um quadro. Ele desenhou uma moldura. Com as 8 bem-aventuranças. Eu acho lindo a Bíblia, sabe, irmãos? Ele desenhou dizendo, olha, quando você sofrer injustamente por minha causa, quando você sofreu zombaria, perseguição, quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito,
Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo tantas vezes. Aconteceu com a Marisa. As pessoas falam o que pensam, o que acham. E Jesus fala, fica feliz. Não se sinta injustiçado. Você tem a minha justiça dentro de você. Não é maravilhoso, irmãos? O reino está dentro. Eu passei muitas injustiças em 40 anos de cristão. Algumas muito difíceis. E quando eu estava tentando defender minha reputação, um amigo me falou, ele não sabia de nada, ele disse assim, você sabia que você não precisa defender a sua reputação? Porque Deus é quem está defendendo ela por você. Eu estava no carro quando ele me disse isso. Eu lembro. Eu falei, porque quando você confia nele, o próprio Deus vai defender a sua reputação. O próprio Deus, é incrível, é maravilhoso, não é? Ele mesmo vai defender o seu nome, porque você está confiando nele. E foi o que Deus fez, ele sempre faz. Mas eu posso atrapalhar. Eu posso atrapalhar. Tem uma recompensa especial nos céus, quando a gente enfrenta pressões desse tipo, né? Os religiosos perseguiram Jesus, perseguiram Paulo. Irmãos, um resumo final. Às vezes nós estamos vivendo assim, né? Obrigado pela imagem, Adriano. Estamos vivendo assim. E está difícil viver assim. É difícil viver assim. É difícil ser um bom marido assim, uma boa esposa. É difícil trabalhar assim, com esse fardo, não é? E às vezes a religião põe um fardo muito grande. Jesus fala, eu não vim tratar de religião. Às vezes o mundo põe um fardo, a gente põe um fardo. Quantas vezes eu coloquei tantos fardos nas minhas costas, Deus falou, filho, não pedi isso para você. Jesus oferece um jeito diferente de viver. Sem fardo, sem medo, com satisfação. Jesus oferece um jeito de viver que não depende das circunstâncias. Você viu as bem-aventuranças? É que a gente não teve tempo de ver em detalhe, a gente vai repetir. Nada daquilo depende das circunstâncias. Só depende aqui, do coração. E a circunstância muda. Sem ter que lutar sozinho. Jesus nos oferece um tipo de vida que Ele mesmo viveu. Amém? Ele é o exemplo. Ele está dizendo, a vida que eu vivi, eu posso dar para você. Você quer aprender? Quer fazer do meu jeito? Quer fazer do jeito de Jesus? É bom, hein? Mas você vai ter que deixar o seu. Não está funcionando. Jesus oferece um jeito de confiar no amor do Pai, de ter um coração puro, cheio de fé e alegria, na certeza que o Pai está presente, sempre fazendo a vontade do Pai, porque a vontade do Pai traz recompensa, traz aquilo que a gente deseja. E além disso, quando você está fazendo a vontade de Deus, a Bíblia diz, Ele vai satisfazer os desejos do seu, porque o seu coração estando limpo, Ele fala, filho, sabe isso que está aí? Eu que vou realizar. Esses dias estava fazendo meu tempo com Deus de manhã. É tão bom porque de repente, se você está ali, você vai ver algumas coisas incríveis. Ele fez uma pergunta para mim. Sabia que Deus faz perguntas para você? Você ouviu? Não. Ele fez, o que é que você mais deseja para a sua empresa? O que é que você mais deseja para a sua igreja? Sua no sentido na qual eu pertenço, né? Eu fiquei assim, não... De tudo que você está falando, o que é que você mais deseja? Eu quero dar o que você mais deseja. Deus está falando, eu quero dar o que você mais deseja. Mas eu preciso pôr luz aí no seu coração, para você enxergar melhor. Jesus nos convida a conhecê-lo pessoalmente e viver do jeito que Ele vive.
Eu quero ler esse último texto. Meu pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai. Ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho. E aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo. Aí Jesus fala assim, eu escolhi revelar para você, vem a mim. Ei, eu escolhi revelar o meu pai para você, vem a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vou dar descanso. Tome sobre vocês meu jugo. Aí tem uma frase que demorei muito para entender, muitos anos. Um dia eu li o deixem. Você precisa deixar. Deixe que eu ensine. Porque eu sou manso e humilde de coração. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te mostrar do meu jeito. O melhor. Deixa que eu ensine, porque eu sou manso e humilde. E você vai estar, o que você vai encontrar? Descanso. Meu jugo é fácil. E o fardo que dou é leve. Amém? Como é que vai ser 2026? Quer ser uma pessoa feliz esse ano? Quer viver por uma nova maneira? Quer experimentar o poder do reino? Vamos viver do jeito de Jesus. É o convite dele. Vem me conhecer. Vamos ficar de pé, irmãos.